Guilherme Oliveira está na cidade do Porto e lá essa revitalização já aconteceu em um projeto que vem dando muito certo já há alguns anos. Guilherme, bom dia para você. Seja bem-vindo. Olha que estranho, né? Chamar o nosso produtor. Seja bem-vindo ao Manhã Bandeirantes com o secretário de Obras da cidade do Porto, falando um pouco mais desse projeto. Bom dia, Gui. Fala, Lupato, Sabino, tudo bem? Ótimo dia a vocês, a quem nos acompanha aqui na programação da Rádio Bandeirantes. A gente fala diretamente em Porto, em Portugal. Já é tarde por aqui, são 4 horas à frente do horário brasileiro. Por aqui, 29 graus, faz calor. A gente trouxe calor do Brasil aqui para Portugal. Chegamos no fim de semana, estava um friozinho, já esquentou. Bom, por que eu tô aqui? Tô acompanhando uma missão internacional da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, com o Fórum de Integração Brasil-Europa. E ao meu lado está aqui o Pedro Baganha, que no Brasil seria o secretário de Planejamento, Urbanismo e Habitação aqui de Porto. Tudo bem, secretário? Viva, tudo bem. Bem-vindos. Muito obrigado. Bom, o que a gente está fazendo aqui em Porto, e não só em Porto, em outras cidades aqui de Portugal também, os gestores brasileiros estão acompanhando aqui políticas públicas que estão dando certo em algumas cidades. Já passamos por Aveiro e aqui em Porto a gente conheceu uma política pública bem interessante que também vai em relação à cidade de São Paulo. O que é essa política pública? Revitalização do centro histórico. A gente sabe que a cidade de São Paulo vive um problema do centro histórico em relação às pessoas que não visitam o centro, degradação de prédios públicos, criminalidade, moradores em situação de rua, infelizmente drogas também. E a cidade de Porto vivia isso um pouco também. De 2006 para cá, ou seja, em menos de 20 anos, houve uma transformação por completa no centro histórico aqui de Porto. E o secretário faz parte dessa transformação. Secretário, queria que o senhor explicasse como que foi essa transformação do centro histórico de Porto. Olha, é como disse, nós passamos um período muito alargado em que havia uma crise muito grande no centro da cidade, uma cidade que estava em ruína, com miséria, com pobreza, com falta de condição de habitação. A partir de 2006, com a reabilitação do espaço público, esse foi o primeiro investimento que foi feito na esfera pública, foi tratar daquilo que é de todos, das ruas, das praças, dos passeios, do sítio onde a cidade acontece. O que nós percebemos é que, com esse investimento público, houve um efeito de multiplicação do investimento privado. No início, esse efeito de multiplicação era 5 vezes, agora já estamos em 10 ou 12 vezes. Portanto, o que nós sabemos é que por cada dólar investido no domínio público, há 10 a 12 dólares de investimento privado que se seguem. Tivemos a felicidade desse esforço ser acompanhado com o ressurgimento do turismo na cidade do Porto, com um grande influxo de capital na cidade, mas isso também obriga a alguns cuidados, ou obrigou a alguns cuidados especiais nessa reabilitação urbana, que é não excluir os moradores que estão à partida nas zonas que são reabilitadas. É nesse equilíbrio que hoje nos movemos. Por um lado, somos um município pró-desenvolvimento, que tem uma política que eu diria que é bastante agressiva na captação de investimento português, mas também estrangeiro, mas sempre com preocupação social de não deixar para trás e de não excluir aqueles que já viviam nas zonas degradadas e que agora estão reabilitadas. E, secretário, me corrija se eu estiver errado, o senhor falou mais cedo que em meados de 2006, 70% dos prédios públicos no centro estavam em ruínas. De um tempo para cá, 80% dos prédios públicos do centro, os prédios históricos, estão em bom ou ótimo estado de conservação. O que a cidade de Porto, aqui a prefeitura é chamada de Câmara Municipal, o que os gestores conseguiram fazer para mudar de 70% em ruínas para 80% em um estado considerável de conservação? Olha, num primeiro momento tivemos uma política de restrição do investimento fora do centro, de tal forma que atraíssemos investimento para o centro. E até dávamos benefícios a quem investisse no centro da cidade em créditos para o investimento fora desse centro da cidade. Digamos que essa foi a primeira fase da política, que era uma política de pau. Nós temos uma política de pau e de cenoura, no fundo, de restrições e de incentivos. Num primeiro momento, tivemos que restringir o investimento fora desse centro, de tal forma que atraíssemos investimento para o centro. A partir do momento em que houve um momento, uma dinâmica de reabilitação instalada, nós hoje já não precisamos de restringir o investimento fora da cidade, porque hoje já demos a volta. Nós hoje conseguimos que o centro histórico seja atrativo.
Hoje, se tivermos algum problema no centro histórico, é excesso de investimento, excesso de pressão imobiliária e, portanto, já estamos numa outra fase. Estamos numa fase de equilíbrio destas tensões que sempre surgem. O segredo, eu acho que é sempre tentar alinhar o interesse público com a iniciativa privada. Quando nós estamos a falar de uma cidade em que a esmagadora maioria da propriedade é privada, não é do Estado nem é da cidade, nós temos que trabalhar com os privados, temos que criar um clima de confiança, temos que criar um clima de transparência, temos que ter regras muito claras, temos que ter planos também desenhados muito claros, de tal forma que haja uma real expectativa por parte dos investidores privados sobre aquilo que podem esperar se vierem investir na nossa cidade. Acho que conseguimos criar esse clima de confiança, esse clima de estabilidade. Perdurar as políticas no tempo também é crítico, e acho que se há alguma receita para o sucesso é esse alinhamento do interesse privado e do interesse público. Secretário Pedro Baganha, para nós secretário aqui no Brasil, aqui em Porto conhecido como vereador, secretário de Planejamento, Urbanismo e também de Habitação aqui da cidade de Porto. Muito obrigado por falar com a gente aqui e falar com o pessoal que mora no Brasil, secretário. Muito obrigado a vocês e sejam bem-vindos sempre que quiserem cá voltar. Projeto bastante interessante, Sabino. Você viu? Tem um ponto muito interessante que é o seguinte: a cidade do Porto decidiu restringir investimentos em outros locais que não o centro. Não proibir, mas você, para investir em outros locais, você precisava dedicar parte desse investimento para o centro da cidade. Então você pagava como se fosse um pedágio para melhorar o centro, para poder investir em outras partes da cidade. Fica a dica aí, interessante, para se pensar, uma boa discussão para a Câmara. É de se pensar mesmo, né? Era um crédito, como ele chamou, né? Entregue à construtora. Se você pegasse um dos prédios do centro, você ganhava um crédito para investir num lugar mais afastado. Agora, eu quero saber do Guilherme Oliveira. Aqui no Brasil, a gente vê muito político, né, Sabino? Vendendo um sonho que não é nem perto da verdade. Ô Gui, aí, você andou pelas ruas da cidade do Porto. É isso mesmo? Tá revitalizado? Bom dia mais uma vez para você. Muito revitalizado, Lupato. Bom dia para você, para o Sabino, para quem está nos acompanhando agora na Rádio Bandeirantes. Agora, Lupato e Sabino, 3h38 da tarde aqui na cidade do Porto, 30 graus por aqui. O calor chegou, a gente trouxe o calor do Brasil, estava frio, agora já está calor. E o centro histórico da cidade do Porto está muito revitalizado, o centro histórico. O calçamento, as calçadas estão novas, completamente novas. A gente não vê lixo no chão do centro histórico. Os prédios históricos totalmente reformados, revitalizados. A gente não vê nenhum prédio degradado no centro histórico da cidade do Porto. Segurança, quase a gente não vê policial no centro. Questionei isso, falei, nossa, não há policiamento aqui no centro e há muito turista por aqui também, né? O porquê não há esse policiamento? E é porque não há criminalidade, não há nenhum roubo de fato no centro histórico do Porto. Há alguns casos, claro, não tem como não acontecer, mas de acordo com as autoridades locais aqui, é muito raro de acontecer algum crime, principalmente à mão armada. Não se vê isso na cidade do Porto, não se vê isso no centro histórico, e foi a partir então desse investimento da cidade, da prefeitura, que aqui é chamada de Câmara Municipal, com o investimento privado também. O secretário que conversou com a gente, né, o Pedro Baganha, ele disse que a Câmara Municipal aqui chegou a limitar investimentos fora do centro histórico, justamente para trazer esse dinheiro privado dentro do centro histórico, ou seja, havia uma limitação ali de investimentos na cidade, numa área ali da cidade, justamente para que esse investimento caísse no centro do Porto, e aí causasse essa transformação, essa revitalização, justamente para trazer os turistas. A cidade do Porto aqui, que é a segunda do país a mais receber turistas, só perde para Lisboa, que é uma cidade muito maior, a capital aqui de Portugal, que a gente sabe muito bem, mas a cidade do Porto, de 2006 para cá, em menos de 20 anos, conseguiu revitalizar totalmente o centro histórico da cidade, apenas com esse investimento do setor público com o setor privado. Guilherme Oliveira, repórter da Rádio Bandeirantes, enviado especial a Portugal para acompanhar essa missão da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas, acompanhando alguns dos exemplos que podem um dia dar certo aqui no nosso país. Obrigado, Guilherme.